Esse é mais um vídeo no canal para os apaixonados e apaixonadas por máquinas, ferramentas e marcenaria. E atendendo aos pedidos, hoje eu vou falar sobre a serra circular portátil, ou conhecida também como serra circular manual. Vou apresentar aqui algumas técnicas e dicas de utilização dessa máquina aqui e algumas que eu aprendi recentemente que eu vou compartilhar com vocês. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal porque eu sei que você gosta muito de marcenaria e vem comigo. Então vamos começar pela primeira dica, que é campeã de perguntas no meu canal relacionado à serra circular. Ô Piotr, eu tô começando na marcenaria, tô precisando comprar uma serra, eu tô na dúvida aí se eu compro uma serra circular de bancada ou se eu compro uma serra circular portátil. O que eu faço? Aliás, já coloca aqui no campo de comentários há quanto tempo você pratica a marcenaria. Eu gosto muito de conhecer cada um de vocês que acompanha aqui o canal. Então, o que eu vou comentar aqui pode soar um pouco estranho, mas as serras de bancada, essas serras profissionais que nós temos, elas não foram projetadas para cortar peças grandes. Ô Piotr, mas a máquina é grande, explica um pouco melhor. Isso mesmo, essas máquinas aqui, elas foram projetadas para cortar peças médias e peças pequenas, porque você tem uma área maior aqui para você trabalhar com peças menores. Se você for usar uma máquina dessa para apoiar uma chapa de MDF muito grande, você vai ter dificuldade e acaba sendo perigoso. É claro que quando a gente fala sobre esquadrejadeiras, aí é outro universo e não são serras como essa aqui de bancada. E o contrário é válido também. Para trabalhar com peças médias e peças grandes, você vai precisar de uma máquina menor, porque aí você não tem limite, você pode colocar essa chapa no chão ou em cima de uma mesa, de uma bancada e realizar o corte. Qual que é o fator limitante dessas máquinas aqui? É o tamanho da base. Então, se você for cortar uma peça muito pequena, você não tem onde prender para realizar o corte com segurança. Já numa serra de bancada, você tem o quê? Toda a base, como eu comentei, e você pode fazer o uso de alguns gabaritos para cortar com precisão. Já tinha parado para pensar nisso ou não? Vamos falar agora sobre técnicas de corte. E vou apresentar para vocês um truque que era usado muito pelos marceneiros do passado, quando eles trabalhavam muito com madeira maciça e que hoje ainda é usada por alguns e desconhecida por muitos. Vou pegar uma peça de madeira aqui como exemplo, que é o pinus, é uma peça clássica, mas isso pode acontecer com qualquer madeira. Você já percebeu que quando você está realizando o corte com a serra, pode ser uma serra de bancada, uma serra circular portátil ou até mesmo uma serra de fita? Você começa a fazer o corte, quando você entra com a máquina, você vai cortando suave. Conforme a máquina vai avançando, parece que a máquina vai fazendo o quê? Ela vai ficando presa, ela vai perdendo força, independente da potência da máquina, se é uma serra circular com 1.800 watts ou uma serra menor. E por que isso acontece? Geralmente as madeiras estão o quê? Com as fibras tensionadas, principalmente as madeiras que não estão estabilizadas, estão ainda verdes e não secaram por completo. Conforme você vai fazendo o corte, o que acontece? Você vai quebrando essas linhas de tensão e a madeira vai fechando o corte, pinçando o disco ou a lâmina que está realizando o corte. Por isso que você sente o quê? A máquina prendendo, e isso de fato acontece. Uma observação, isso acontece quando você está fazendo cortes no sentido dos veios da madeira, que é chamado de corte hip, porque aí você tem o que? As fibras fazendo esse fechamento. Quando você faz o corte cross-cut, que é o corte cruzado nas fibras, pode acontecer, mas a chance é bem menor. Como vocês podem ver, essa madeira está bem desestabilizada, bem empenada aqui. É um pinus e o pinus tem essa característica de entortar bastante. Vou fazer um corte hip, como eu falei, aqui no sentido das fibras da madeira, usando essa serra a bateria portátil GKS 18V57 da Bosch. Ela tem aqui o coletor de pó, então vou acoplar o coletor de pó e ela tem uma guia lateral para fazer o corte. A gente consegue acoplar essa guia aqui
e aí você ajusta a distância. Vou prender com o sargento e vamos fazer o corte para ver como ela se comporta. E sobre a profundidade do disco, que é um grande dilema aí no mundo da marcenaria, você não precisa deixar alguns milímetros só. Muito pelo contrário, você deve passar o dente, os dentes aqui, a fileira de dentes, pelo menos de 7 a 10 milímetros. Aí você faz o travamento, ajusta aqui a distância da guia para realizar o corte. Olha a madeira, que coisa interessante. Cada madeira se movimenta de uma forma. Aqui ela desceu, e não é pelo peso não, porque aqui é uma tira bem fina. A madeira ela pode abrir, ela pode descer, ela pode subir ou ela pode fazer o quê? Fechar, que acontece pinçando a lâmina que está realizando o corte aqui na frente. Qual que é a solução se ela estiver pinçando? Você coloca como se fosse uma cunha. Então eu peguei duas lâminas de madeira e coloquei aqui, ó, abrindo essa parte do corte. Assim eu consigo realizar o corte com mais segurança sem fazer o pinçamento do disco. Já que estamos falando de corte, vou comentar uma curiosidade interessante sobre discos de corte para máquinas a bateria, serra circular a bateria. Esse disco aqui não é o mesmo de uma máquina a cabo. Por quê? As máquinas a bateria, elas precisam ter o quê? Maior autonomia, mantendo uma eficiência de trabalho. Nesse caso, estamos falando de uma serra circular, então ela precisa cortar bem. Para isso, esse disco aqui, ele é um disco mais fino e os dentes também mais finos. Permite um corte mais limpo sem drenar tanta energia da bateria. Curioso isso, não? Outra coisa, dá uma olhada no disco agora. Você está vendo aqui que ele estava pintado? Essa máquina aqui já é uma máquina usada, já trabalhou algumas vezes aqui na oficina. E por que tem essas marcas aqui? Em função desse pinçamento na hora de realizar o corte. Então já trabalhei com madeira, já trabalhei com MDF. É mais raro acontecer esse pinçamento no MDF porque ele é mais estável, mas acontece também. Então fica atento quando você começa a perceber o que? Uma certa mancha aqui no disco, ou então mais resíduos aqui nessa parte do disco e não no dente, porque o dente é mais largo justamente para a madeira não pinçar o disco. Alguma coisa pode estar acontecendo. Vamos seguir com as técnicas de corte. Lembra da primeira conversa? A primeira dica que eu passei aqui nesse vídeo? Quanto menor a peça, maior a máquina. Quanto maior a peça, menor a máquina. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é uma serra circular, uma mini serra circular de 12 volts, a GKS 12V26. E por que ela tem esse número? Porque mesmo sendo uma serra pequena, ela tem aqui uma capacidade, uma altura de corte de 26,5 milímetros. E aí, qual que é a dificuldade que o pessoal encontra geralmente em máquinas pequenas? É para você ter uma estabilidade na hora de fazer o corte, porque você tem uma base menor, então conforme você vai diminuindo a máquina, você tem uma base menor, você tem uma guia menor, então você precisa o quê? Mais atenção na hora de realizar o corte. Essa máquina, ela tem uma guia lateral, como essa aqui, que você pode acoplar para fazer os cortes, então já te traz uma ótima precisão, mas tem uma técnica que eu quero mostrar para vocês, que você pode usar com essa máquina aqui. Qual é? Olha isso aqui. Esse aqui é o trilho da Bosch. É um trilho que eu tenho aqui para usar numa serra circular a cabo. Vou deixar o link aqui no card, é uma máquina que está comigo há muito tempo já na oficina. É uma máquina maior, de maior porte. Só que essa máquina, essa mini máquina, essa guia aqui, ela encaixa nesse trilho aqui. Então, quanto menor a máquina, maior o tamanho da peça. O limite é o quê? A quantidade de guias que você tem, porque você pode fazer a emenda para realizar o corte. Então não tem problema nenhum se você tiver uma chapa de MDF de 2,75 para fazer o corte e cortar com essa máquina um corte extremamente preciso, usando o quê? Essas guias e essa régua. Eu não tenho uma grande chapa aqui para fazer a demonstração, mas vamos fazer um corte para você ver como é que fica.
Ô Piotr, quer dizer então que se eu tiver uma serra dessa de 12 volts com o trilho eu consigo fazer todos os armários de MDF da minha casa? A resposta é não, porque ela não foi projetada para isso, mas ela consegue fazer cortes longos, em chapas grandes, com uma ótima precisão. Tem aqui a máquina de 12 volts, a máquina de 18 volts e tem mais um modelo que não está aqui, que é a GKS 18V68, uma máquina biturbo. Grava esse nome, que ela faz o quê? Uma entrega maior de potência, uma entrega maior de força e torque. Como eu já falei algumas vezes, a linha de 18 volts e 12 volts da Bosch, a bateria são 100% intercambiáveis. Então posso pegar uma bateria de 18 volts como essa, encaixar numa parafusadeira e vice-versa. Isso também é válido o quê? Para as máquinas de 12 volts. Essas máquinas aqui, elas possuem 2 anos de garantia e são máquinas Bosch. Gostou dessas dicas, dessas técnicas? Deixa o seu like aí no canal, se inscreve também e comenta aqui caso você tenha descoberto alguma coisa que você não conhecia, alguma curiosidade, alguma técnica, alguma informação que eu passei referente à serra circular bateria. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.